Queridos irmãos e irmãs, nós todos os dias precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida. Se nós não tivermos a ação deste Espírito, certamente nós não compreenderemos e não creremos nestas palavras que dão vida. Portanto, que o Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento. Amém. Nós nos aproximamos do fim do ano eclesiástico, isto é, o fim do ano da igreja. E um novo ano, uma nova perspectiva. E em certo sentido, eu penso que todos nós aqui aguardamos a virada deste ano, não só do ano da igreja, mas também do dia 31 de dezembro. Porque nós vamos ter uma perspectiva, quem sabe, de logo ter todo esse problema pelo qual nós passamos, ter a solução para este problema. Mas quando nós falamos em fim do ano da igreja, tem 3 assuntos que eles são bastante comentados, eles são falados, que é morte, ressurreição, volta de Cristo. 3 assuntos que estão em pauta nesses últimos dias do ano. E quando nós falamos de morte, sempre existe uma preocupação. A preocupação do mundo com relação à morte. Eu penso que o ser humano, depois da queda, sempre tentou encontrar uma forma de viver para sempre. O ser humano sempre buscou uma forma de aumentar cada vez mais os anos de vida. E isso está comprovado aí nas últimas décadas, pelas pequenas mudanças e, por outro lado, umas grandes mudanças que aconteceram, o ser humano consegue. Por quê? Porque melhorou a qualidade de vida e se tem conhecimento de algumas coisas e consegue prevenir. Mas, quando nós falamos neste assunto, a gente percebe que os tessalonicenses, na época de Paulo, tinham também problemas com relação a esse assunto. E é por isso que o apóstolo Paulo está tratando, e ele trata do assunto para consolar aqueles irmãos de Tessalônica. Paulo está tirando algumas dúvidas, então, do coração daqueles irmãos. E logo ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Só lembrando aqui rapidamente, quando nós nos referimos e chamamos alguém de ignorante, nós estamos chamando a pessoa de quê, afinal? Geralmente nós estamos nos referindo a pouco conhecimento. Quando nós dizemos você é um ignorante ou eu sou um ignorante nesse assunto, é porque eu não tenho um conhecimento vasto sobre isso. Então, ignorante nesse sentido, Paulo está dizendo para aqueles que não acreditam, ele está dizendo, olha, eles são ignorantes, por quê? Porque eles não têm conhecimento do que acontece. Então eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a este assunto. E outro assunto, esperança. O que é esperança para vocês? Você tem esperança? Esperança só pode existir enquanto eu ainda não recebi aquilo que eu espero. Nós esperamos receber o quê? Acabamos de cantar o hino. Uma vida maravilhosa. Nós esperamos receber essa vida. É claro que se vocês olharem pelo contexto e pelas palavras de Deus, nós já temos essa vida.
Mas nós estamos esperando aquela vida perfeita na presença, na companhia de Deus, aonde nós não vamos mais pecar, aonde não vai mais existir lágrimas, morte nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Isso é esperança. Esperança é uma perspectiva. Nós temos uma perspectiva de melhora no ano que vem com relação a essa pandemia. Nós estamos com esperança. Nós ainda não temos a solução, mas nós sabemos que ela virá. Falar de morte e enfrentar a morte são duas coisas. Duas coisas diferentes. Uma coisa é eu estar aqui falando para vocês sobre a morte, ou vocês falarem sobre a morte. A outra coisa é vocês enfrentarem a morte. É você estar diante da morte. E você ter a certeza lá no seu coração, o que eu acredito de fato, que Deus dá a bênção para muitos cristãos de dizerem: hoje é o meu momento. O meu cunhado, quando foi para o hospital, na última vez, ele disse para o irmão dele: eu antes sempre voltava, mas hoje eu não volto mais. Então, enfrentar a morte é outra coisa. Falar é fácil, mas enfrentá-la. E nós precisamos falar sobre isso. Para o homem natural, sem Deus, é um assunto terrível. Se para nós cristãos, nós não gostamos de falar da morte. Alguns de vocês já me falaram: pastor, eu tenho medo, eu não quero nem tratar desse assunto. Mas infelizmente nós temos que tratar. Nós temos que falar. Porque Deus, Ele não quer que os cristãos sejam ignorantes com respeito a este assunto. Então, Deus quer que nós saibamos o que de fato irá acontecer. Então, lidar com a morte não é fácil. Não foi fácil para Jesus. A gente diz: ah, não, mas para Jesus foi tranquilo, porque ele era o Filho de Deus. Não foi fácil. Se fosse fácil, ele não suava sangue naquela noite em que foi traído. Se fosse fácil, ele não orava: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento, mas não faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Então Jesus sentiu a agonia da morte. E ele percebeu que não é fácil. Mas ele, claro que ele não era ignorante com respeito à morte. Mas ele sentiu a agonia da morte. E lidar com ela também não é fácil. Desde o momento da concepção, irmãos, desde lá dentro do útero de nossa mãe, quando o esperma e o óvulo se encontram e ali começa a nascer uma vida, a partir daquele momento, nós entramos no corredor da morte. É interessante, né? Desde o útero de nossa mãe, nós entramos num corredor chamado o corredor da morte. E não importa o que você faça, você não vai sair desse corredor. Não importa a sua idade. Eu não consigo saber quem aqui vai ser o primeiro. Eu não consigo ver esse corredor e não consigo ver quem está na sequência. Mas Deus sabe. Essa senha, a senha que é minha, eu não tenho como passar para o Verno e falar: Verno, essa senha aqui vai primeiro. Eu não posso passar. Ela é minha. Ela é insubstituível. Não há como trocar de lugar com alguém nesse corredor da morte.
se pudéssemos escapar dela, né? Enfim, quando tratamos dela e a enfrentamos, nosso coração ele é consolado com as palavras poderosas de Deus. E então nós podemos agora, e Deus nos dá essa oportunidade, tanto a nós como os irmãos que estão em casa acompanhando o culto, Deus está dando a nós uma oportunidade. Nós estamos no corredor da morte. E nesse corredor da morte você quer caminhar em Cristo ou sem Cristo? Por isso um autor ele escreve algo realmente fantástico, ele diz: se a fé faz o cristão viver em Cristo, a ressurreição faz dele ser com Cristo. O que também tem diferença. A fé nos faz viver em Cristo. Eu vivo em Cristo. Todos os dias eu vivo por causa de Cristo. Agora, a ressurreição me faz viver com Cristo. Abraçado com Cristo. Sentado com Cristo. Falando com Cristo, olho a olho. É isso que me possibilita a ressurreição. E esta reflexão é realmente profunda. O que significa de fato viver em Cristo? Viver em Cristo é acreditar em Sua palavra. É fazer isso que estamos fazendo. Chegando na presença de Deus no seu altar. É crendo de fato no que Ele diz. Não no que o mundo diz, mas no que está aqui escrito. É conduzir a sua vida pela vontade de Deus. É deixar a sua vontade de lado e colocar a vontade de Deus acima de tudo. Isso é viver em Cristo. E olha, viver em Cristo é ser perdoado. Viver em Cristo é ser trabalhado pelo Espírito na palavra. Viver em Cristo é receber a ceia e crer nas palavras: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Isso mostra a presença de Deus. Isso mostra a presença de Jesus contigo no momento da Santa Ceia. Significa que Jesus vai caminhar contigo ali fora. Porém, a morte e a ressurreição me fazem viver com Cristo. Agora não é mais esperança. Se a morte chegou para mim hoje, ou chegará para mim hoje, eu deixo de viver em Cristo e passo a viver com Cristo. Na presença dEle. Com Ele. Não precisa mais existir perspectiva de uma outra vida, porque eu já a recebi pela fé nele. Agora, ao entrar na morte e no dia da ressurreição, podemos afirmar: vivo com Cristo. Por isso é interessante nós olharmos os dois versículos que estão aqui em nosso texto da epístola de hoje. Muda o slide para mim, fazendo um favor. Vamos fazer a leitura em conjunto desse texto? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos,
os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pode deixar no slide. Vejam só, irmãos. Que maravilha! Tenta imaginar agora aqui na sua mente esse momento. O texto diz: o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvidas a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Imaginem o som de uma trombeta, a voz do arcanjo de Deus. Isto é, do anjo que tem mais poder. E o som daquela trombeta vindo da parte dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que eles estavam em dúvidas. Escuta, será que esses mortos eles vão ficar no prejuízo? Eles não vão ver o Senhor? E Paulo está dizendo, não, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Um só povo, uma só nação. Ninguém vai ser passado para trás. Nós estaremos todos com o Senhor. Foi para vivermos com o Senhor que Deus enviou para morrer e ressuscitar Jesus Cristo. Foi para viver com Cristo que Ele deu a vida. Aquele sangue inocente derramado lá na cruz foi para que nós tivéssemos o perdão, tivéssemos a vida e estivéssemos na sua presença. Foi para viver com este Cristo que lá do alto da cruz o nosso Salvador disse: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi por minha causa e foi por vocês. Foi para que um dia nós estejamos com Ele lá no céu. Então Paulo conclui o texto com estas palavras: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolar. Quero que nós imaginemos que isso aqui representa cada um de nós. Tá? Representa cada um de nós. Se ele aconselha que consolemos o nosso próximo, nós precisamos primeiro tentar entender o que é sofrimento. Você sabe definir o sofrimento? Eu tenho certeza que cada um aqui já sentiu o sofrimento. Talvez não sabe definir ou dizer exatamente o que é. E nós vamos, cada um, se eu perguntar para vocês, vocês vão dizer que o sofrimento é uma coisa. E é exatamente aquilo que você vai estar sentindo nesse momento. Angústia, tristeza profunda, dor no coração, dor no peito que não tem explicação, já fez todo tipo de exame e não tem nada. Mas tem uma dor aqui dentro. E ela pesa, ela judia. E parece que em alguns momentos essa dor vai nos sufocar, esse sofrimento, ele vai causar um estrago, parece que na nossa vida muito grande. E aí nós vemos então algumas definições. Como você definiria o sofrimento? A dor, eu entendo que se nós estamos aqui, a dor é algo que é posto sobre nós
E ela está aqui. Pode parecer pouca, mas deixe isso aqui 24 horas para vocês verem o que acontece aqui. E é isso que acontece na nossa vida. A dor, ela pode parecer que ela começa pequena, mas ela vai aumentando se ela não é tratada. Examine o seu coração. Se há dor que não é tratada, ela vai aumentar. Não deixe para tratar uma dor que você carrega no seu peito mais para frente. Trate dela logo. Porque quanto mais você esperar, mais ela vai pesar sobre você. E aí, não basta uma dor. De repente, você já aparece com a segunda dor, o segundo sofrimento. E está ali te judiando. E você não trata, você não cuida. E você não toma providência dessa dor. E quanto mais você deixar ali, mais isso te angustia, mais isso te causa tristeza, mais você começa a tomar um medicamento para acabar com essa dor e quer tirar essa dor do peito e não sabe como, e é por isso que muitos acham a solução da corda. É por isso que muitos veem a corda como a solução. E não é. A solução não está ali. O apóstolo fala em consolar. Consolai-vos com estas palavras. Se eu entendo o que é o sofrimento e o que está me causando sofrimento, e o nosso texto está tratando do sofrimento da morte, do luto, e ele está tratando disso que talvez vocês estão sentindo agora no coração. Eu sei que tem alguns aqui dentro que ainda estão vivendo o luto. É dessa dor que trata o nosso texto. E ele diz: consolai-vos. E o que é então consolar? Muda o slide para mim. Consolar é dar conforto. É possibilitar um pouco de conforto para a pessoa que sofre. Uma pessoa que está no fim da vida, nos hospitais, hoje se fala em morte digna. Se fala em dar a ela toda a possibilidade dela sofrer o menos possível. Isso é dar um conforto para ela. E por isso que muitas vezes se opta em dar uma anestesia para que ela apague, no sentido de adormecer e esperar a morte. Então, dar o conforto para uma pessoa, e seja lá qual for o conforto, não só na hora da morte, mas qualquer coisa que você fizer para o seu irmão que sofre, para que ele tenha um pouco de conforto, isso é consolar. E tem outras definições também. Aliviar a aflição ou sofrimento de alguém, no sentido figurado, é sentir ou proporcionar sensação agradável. Você vai proporcionar uma sensação, não é assim quando você está numa angústia e alguém conversa com você e você se sente leve. Ele trouxe consolo para você. Aceitar pacificamente determinado fato ou situação. Eu olhei para isso e fiquei pensando, o que é consolar então? Consolar é isso aqui. É fazer alguma coisa para aliviar a dor, o sofrimento.
Isso é consolar. E o apóstolo então ele diz: consolai-vos com estas palavras. Irmãos, se alguém está de luto, ainda chora a morte do seu ente querido, o que é muito natural, mas chora porque não encontra o consolo para o seu coração ainda não está em paz, porque partiu alguém que ama. Ele está dizendo: consolai-vos com estas palavras. Creia nisso que está aqui. Creia em Cristo, porque em Cristo você tem todo o consolo que você precisa. Cristo tirou todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos lá na cruz. Cristo literalmente veio e tirou. E hoje, em Cristo nós temos o alívio, nós temos a paz, nós temos vida, nós temos consolo. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Continue no caminho da vida que é Jesus. Eu gosto de usar essa frase: continue no caminho da vida, crendo em Jesus, crendo nas palavras de Deus e buscando o consolo também na Santa Ceia. Acolha essas palavras de Cristo, acolha isso lá dentro do seu coração. Não deixe essas palavras escaparem de você, mas acolham elas. E vocês viverão em Cristo, para que um dia todos nós estejamos vivendo com Cristo na eternidade. Deus te ama. Jesus te ama. Jesus é o nosso consolo. Segure nas mãos dele e segue o seu caminho, porque é o caminho da vida eterna. Amém.